A privatização parcial da Compesa foi selada. E antes que isso seja vendido como apenas uma mudança de gestão, eu preciso que você entenda a dimensão real do que está acontecendo. Pernambuco está colocando o abastecimento de água e o saneamento em um novo tabuleiro de poder, com contrato longo, números bilionários e um modelo que pode sim acelerar a universalização ou pode criar uma nova elite da água, onde o serviço melhora primeiro para quem é mais vantajoso economicamente e o resto vira fila. Não é teoria, é lógica de incentivo. Quando você entrega a ponta de um serviço essencial para grupos privados operarem por décadas, você não está só trocando quem executa, você está mudando as regras do jogo. Quem controla a relação com o usuário, quem controla a cobrança, quem controla o ritmo da expansão, quem define o que é prioridade e o que fica para depois. E depois, em saneamento, vira uma vida inteira. Agora, eu vou te guiar por essa história do jeito que ela precisa ser contada, sem torcida, sem slogan, sem romance. Só com números, estrutura, incentivo e as perguntas que ninguém gosta de responder em público. Porque o que está em jogo aqui não é uma planilha, é a torneira da sua casa. Vamos começar pelo que todo mundo está repetindo, o investimento anunciado. O total prometido é de 19,1 bilhões de reais, direcionados principalmente para a distribuição de água e para coleta e tratamento de esgoto. É um número grande, que impressiona e que automaticamente vira manchete do tipo agora vai. Só que a pergunta que separa cidadão de plateia é a seguinte: esse investimento vai acontecer como? Quando? E onde? Porque investimento em concessão não é doação, não é presente, não é um empresário abrindo a carteira por altruísmo. Investimento em concessão é parte de um contrato que cria uma máquina de receita por décadas. A empresa investe porque haverá retorno. A diferença entre solução e armadilha está na transparência e nas travas. O contrato obriga a investir primeiro onde mais precisa, ou permite investir primeiro onde dá mais retorno rápido. Se você entende isso, você já está na frente de 90% do debate. Agora, vamos à estrutura do leilão. O modelo foi dividido em dois blocos. Um bloco enorme que envolve região metropolitana do Recife e Pajeú, abrangendo 150 municípios e incluindo Fernando de Noronha, e um segundo bloco, chamado Sertão, com 24 municípios. No bloco maior, o vencedor foi um consórcio formado por BRK e Acciona, com outorga de 3,5 bilhões de reais e investimentos estimados em 15,4 bilhões. No bloco Sertão, o arremate foi do grupo Pátria Investimentos, com outorga de 720 milhões e investimentos previstos em 2,9 bilhões. Somando as outorgas, o caixa imediato levantado foi de 4,2 bilhões de reais. E aqui já nasce a primeira investigação séria. O que acontece com esses 4,2 bilhões? Porque outorga é dinheiro que entra no começo. Universalização é gasto que sai ao longo de anos. Se esse dinheiro não tiver trava, rastreabilidade e obrigação de prestação de contas municipalizada, ele vira um prêmio político e não uma ferramenta de transformação. A promessa oficial é que esse valor será destinado à universalização do saneamento e à infraestrutura municipal. Ótimo, mas Pernambuco precisa de algo que quase nunca acontece no Brasil: transparência real. Eu tô falando de um painel público simples: quanto entrou, onde foi aplicado, em qual município, em qual obra, com qual prazo, qual empresa executou, qual resultado entregou. Sem isso, você só vai descobrir para onde foi quando a história já tiver passado e o dinheiro já tiver virado fumaça. E fumaça não enche caixa d'água. Agora, vamos para o contexto que justifica toda essa mudança. Pernambuco tem um dado que deveria envergonhar qualquer gestão de qualquer lado. 87% da população com acesso à água tratada, mas apenas 34% atendida por coleta de esgoto. Esse segundo número é o buraco. É onde a vida real dói. Porque esgoto não é só estética urbana. É saúde pública, é doença, é internação, é criança convivendo com risco que ninguém filma na propaganda. E é exatamente aí que entra o marco legal do saneamento, com suas metas até 2033. 99% de cobertura de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Parece objetivo bonito, mas meta só vira realidade com 4 coisas: cronograma, indicador, fiscalização e punição. E é aqui que eu preciso te dar um alerta. A diferença entre uma concessão que melhora a vida e uma concessão que vira grande narrativa é o que acontece nos primeiros anos. Porque qualquer contrato de 35 anos pode prometer o céu. O que muda sua vida não é o total até 2033. O que muda sua vida é o que acontece no ano 1, no ano 2, no ano 3, enquanto você ainda está lembrando da promessa. Então, a pergunta correta não é 19,1 bilhões até o fim. A pergunta correta é: quanto entra em obra nos primeiros 5 anos? Onde?
em qual município, em quais bairros e qual é a obrigação de publicar isso de forma acessível. Sem essa resposta, você está olhando um número e chamando isso de garantia. Agora, vem o ponto mais delicado de toda a história. E esse é o coração do vídeo. A Compesa seguirá responsável pela produção e tratamento de água. Ao mesmo tempo, a operação de distribuição e a coleta e tratamento de esgoto entram na concessão privada. Traduzindo sem maquiagem, o setor público permanece com a parte estrutural e pesada da água, captação, sistemas, energia, tratamento, e o setor privado entra na ponta, onde está o usuário, a cobrança, a expansão de rede e a operação que pode gerar receita direta e recorrente. E aqui nasce a primeira investigação séria. Quem fica com o risco e quem fica com a receita? Porque saneamento tem custos gigantescos e riscos reais. Energia pode explodir, eventos climáticos podem reduzir disponibilidade hídrica, sistemas podem exigir obras caras e, ao mesmo tempo, a ponta do serviço é onde se controla o relacionamento com o usuário final, e isso é poder. É ali que se decide como cobrar, como negociar, como comunicar, como priorizar. Se o modelo não for equilibrado por regulação forte, você pode acabar com um sistema onde o privado fica com a parte boa de operar e gerar receita, enquanto o público continua segurando o peso do risco estrutural, e a população fica sem saber quem cobrar quando a água falhar. E essa confusão é o terreno perfeito para a opacidade. Agora, vamos falar de incentivo, porque é aqui que a nova elite da água nasce sem precisar de discurso. Uma empresa privada precisa de retorno. Retorno exige decisões. Se você fosse o operador e tivesse obrigação de investir, mas também tivesse metas financeiras, onde você investiria primeiro? Em áreas densas e onde cada metro de rede atende mais gente e vira receita rapidamente. Em municípios com maior capacidade de pagamento. Em lugares onde a obra é mais simples e o ganho de eficiência aparece rápido. Em trechos onde reduzir perdas gera resultado imediato. E onde você investiria por último? Em áreas dispersas e caras. Em locais onde cada ligação custa mais. Em bairros com rede antiga e alto índice de perda, em regiões onde a inadimplência é maior, em áreas onde a obra é política e tecnicamente mais difícil. Isso não é maldade, isso é matemática. A única forma de impedir que essa matemática produza desigualdade é obrigando, em contrato, que as áreas mais vulneráveis tenham prioridade real, com prazos curtos, indicadores anuais e penalidades pesadas. Sem isso, o que nasce é uma geografia de prioridade, e a geografia de prioridade no Brasil costuma copiar a geografia da desigualdade. É assim que surge uma elite da água, lugares onde a água chega todo dia e a manutenção funciona rápido, enquanto outros seguem na intermitência e no improviso. E já que eu falei intermitência, vamos para o ponto mais prático do vídeo: a torneira. O modelo prevê que em até 180 dias após o início da operação, as concessionárias deverão elaborar, com apoio da Compesa, um plano de combate à intermitência, priorizando municípios que sofrem racionamento. Isso é crucial, porque o povo não vive de meta 2033, o povo vive de hoje. Mas aqui vem a pergunta que decide se isso é solução ou teatro. Esse plano vai ser público? Vai ter cronograma municipalizado? Vai ter mapa de setorização? Vai ter meta mensal de redução de rodízio? Vai ter indicador de continuidade publicado? Ou vai ser um documento técnico que fica escondido e só aparece quando alguém pede via burocracia? Porque se não for público, a intermitência vira assunto eterno. Sempre existe um plano, sempre existe uma promessa, sempre existe um motivo, e o cano segue seco. Agora chegamos ao clímax. O que essa privatização realmente revela? Ela revela a entrada definitiva de grandes grupos no saneamento de Pernambuco: BRK, Acciona, Pátria. Isso muda a escala do jogo. Saneamento virou ativo estratégico, e num contrato de 35 anos, ativo estratégico não é só prestação de serviço, é poder de influência. E eu vou dizer isso com todas as letras. Quando um setor essencial vira ativo, o maior risco não é só aumento de tarifa, o maior risco é captura. Captura do contrato, captura do discurso, captura da regulação, captura do cronograma, captura do que vira prioridade. E é por isso que o raio-x PE existe, para transformar opacidade em evidência e provocar fiscalização cidadã.
Então agora eu vou te dar o verdadeiro mapa de perguntas que o povo precisa fazer. E se essas perguntas não tiverem resposta clara e pública, Pernambuco vai estar entrando numa era de confie no processo. E confie no processo é o jeito mais elegante de pedir que você pare de cobrar. Primeira pergunta: tarifa. Qual será a fórmula de reajuste? Qual índice? Existem gatilhos extras? Existe revisão extraordinária? Existe mecanismo automático de reequilíbrio? Porque contrato de longo prazo vive de reequilíbrio econômico-financeiro. E reequilíbrio pode ser justo, mas também pode virar rotina. Pode ser a porta pela qual o risco sai do investidor e vai para o usuário. Segunda pergunta: cronograma. Existe um cronograma físico-financeiro por município e por ano? Está público? Dá para o cidadão entender? Porque sem cronograma você não tem como cobrar, e sem cobrança o contrato vira uma novela. Terceira pergunta: indicadores. Quais são os KPIs obrigatórios? Continuidade do abastecimento, pressão mínima, qualidade, tempo de resposta a vazamentos, redução de perdas, expansão de rede, percentual de esgoto coletado e tratado? E esses indicadores serão publicados com que frequência? Mensal? Trimestral? Quarta pergunta: penalidade. O que acontece se não cumprir? Qual é a multa? Qual é a consequência real? Existe possibilidade de intervenção? Existe perda de contrato em caso de descumprimento grave? Porque multa pequena não assusta contrato bilionário. Quinta pergunta: fiscalização. Quem regula? Qual autonomia? Quantos fiscais? Qual orçamento? Qual transparência? Existe auditoria independente? Existe conselho social com participação cidadã? Sexta pergunta: governança da ponta. Quando a água faltar, quem responde? Quem indeniza? Quem tem canal? Quem tem prazo? Quem assina a responsabilidade? Porque se essa resposta for confusa, você vai ter um futuro de empurra-empurra institucional. E agora eu quero que você entenda o dilema central em uma frase. O cidadão precisa de direito garantido. O investidor precisa de retorno garantido. O contrato é o campo de batalha entre essas duas garantias. Se o contrato pende para o retorno e a fiscalização é fraca, o cidadão vira cliente. E cliente, quando não tem opção de fornecedor, vira refém. Mas se o contrato pende para o direito, com indicadores públicos e punição real, a concessão pode ser instrumento de aceleração. Então a pergunta não é: privatização é boa ou ruim? A pergunta é: a regulação vai ser forte ou vai ser decorativa? Agora, deixa eu te dar uma imagem simples do que pode acontecer se não houver travas. Imagine dois bairros, um com rede mais nova, densidade alta, obra fácil, risco baixo. Outro com rede antiga, perda alta, obra difícil, retorno menor. Qual vai ser atendido primeiro? Se o contrato não obrigar o segundo a entrar com prioridade, ele vira fase 2, depois fase 3, depois reprogramação, depois novo cronograma, e quando você perceber, a história já engoliu uma década. Esse é o risco de uma elite da água. O progresso chega, mas chega com hierarquia. E hierarquia em serviço essencial é desigualdade institucionalizada. Agora, a mudança está feita. O contrato é de 35 anos. O que Pernambuco faz agora vai definir se essa história vira um salto histórico ou uma nova camada de opacidade. E aqui entra a parte final que eu quero que você leve como missão de fiscalização. Se você mora em Pernambuco, a sua vivência é dado, a sua vivência é prova. E o algoritmo do YouTube ama duas coisas: retenção e interação. Então eu vou te pedir algo que serve para o canal e serve para o estado. Comenta agora a sua cidade e responde só isso. Água chega todo dia? Sim ou não? Se não, quantos dias por semana? E há quanto tempo? E outra, na sua rua tem coleta de esgoto? Tem tratamento? Ou isso ainda é promessa? Porque quando milhares de pessoas colocam a realidade nos comentários, você cria um mapa que a propaganda não mostra.
E se você quer que o Raio-X PE continue fazendo o trabalho que dá dor de cabeça em muita gente, destrinchar contrato, ler indicador, rastrear dinheiro, cobrar cronograma, comparar promessa com entrega, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. A água não pode virar privilégio e saneamento não pode virar narrativa. A partir de agora, a regra é simples. Sem evidência, não existe progresso. Sem transparência, não existe confiança. Sem punição, não existe meta. E se alguém quiser chamar isso de implicância, problema. A gente chama de fiscalização cidadã. Porque quem controla a água, controla a vida. E vida não é produto de prateleira, é direito.